Precisamos falar sobre 3 jogadores. 2 contratados nesta temporada e o outro que é a maior contratação da história do clube, que é, lógico, o Franco Cristaldo, contratado do Huracan no início da temporada passada, que em números já teve uma temporada muito boa na passada, só que dentro de campo ele não passava confiança para muitos. Tido inclusive como vagalume, às vezes acordado, às vezes sonolento. Franco Cristaldo começou a temporada da mesma maneira. Foi para o banco, tomou um puxão de orelha e nas últimas 3 partidas parece outro jogador. Depois da vinheta, a gente óbvio vai ter que falar de Cristian Pavón e Diego Costa. Que contratação, ou as contratações, né? Vamos falar sobre isso, porque quando a gente critica, a gente critica. Quando é preciso elogiar, é preciso elogiar. Aparentemente, o Grêmio acertou muito na contratação de Pavón e Diego Costa. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Números de Diego Costa pelo Grêmio são impressionantes. 4 jogos, 5 gols, 60 minutos para marcar um gol, 13 finalizações, 6 no gol, 2.6 de finalizações para marcar, 13 faltas sofridas, 1 pênalti sofrido, nota no SofaScore de média de quase 8, 7.78. Este é Diego Costa. Que contratação! Que contratação! Parece de fato ser o Diego Costa de outra hora. O Diego Costa da época de Atlético de Madrid, Chelsea. Lembrando, o Diego Costa na época do Atlético Mineiro, eu tô falando aqui no Brasil, ele não era o protagonista. No Botafogo, ano passado, muito longe de ser o protagonista. No Grêmio, ele é o protagonista. E os números do Diego Costa são impressionantes. Ele tem 4 jogos, 5 gols, e os 2 gols que ele faz ontem são espetaculares. O primeiro gol, uma bola que inicia na lateral, o João Pedro estica no Pavón, o Diego Costa sai entre os volantes, entra entre os zagueiros, vai entrando do outro lado do bico da área, mostrando para o Pavón dá uma assistência, um cruzamento rasante, o Diego Costa entra com bola e tudo. Se fosse qualquer outro centroavante ali, Gustavo, o JP Galvão, o André Henrique, não faria aquele gol. Não faria aquele gol. E aí o segundo gol, um cruzamento espetacular, na matada na caixa ele tira o zagueiro, ele finge que vai dar o tapa, o goleiro desaba, ele só dá o tapa. Golaço, 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 golaço. Diego Costa, se continuar nesta média, vai fazer o que eu coloquei quando ele foi contratado. Quem segue este canal sabe do que eu estou falando. Quando o Diego Costa foi anunciado pelo Grêmio, eu coloquei que ele faria mais de 20 gols na temporada. Ele vai fazer mais de 20 gols na temporada. Se ele fizer mais de 20 gols na temporada, terá sido uma excelente temporada e, obviamente, ele estará de contrato renovado para 2025. Vamos falar e precisamos falar sobre, óbvio, sobre Cristian Pavón. Porque o que está jogando Cristian Pavón é uma enormidade. O que joga Cristian Pavón com a camisa do Grêmio é assustador. Ele se mostra uma contratação acertadíssima. Uma contratação que o Grêmio acertou em contratar. Pavón não vinha tendo
bons números no Atlético Mineiro. Porém, no Grêmio, ele tem 6 jogos, 3 gols, 4 assistências, 7 participações diretas em gols em 6 jogos. 6 jogos. 6 jogos com a camisa do Grêmio. Eu vou repetir. Cristian Pavon tem 6 jogos com a camisa do Grêmio. 3 gols, 4 assistências. Eu não preciso dizer mais nada, né? Que jogador o Grêmio contratou. Lembrando muito o Cristian Pavon de outra hora no Boca Juniors. Lembrando muito Cristian Pavon de outra hora no Boca Juniors. Lembrando muito mesmo aquele Pavon da época de Boca Juniors. Muito, muito. Lembrando muito. Muito. Lembrando demais. Vamos torcer para que continue assim, né? Vamos torcer para que continue assim. E aí a gente chega em Franco Cristaldo, né, cara? O que dizer de Franco Cristaldo? Cristaldo, ele tá no início de temporada impressionante, mas os últimos 3 jogos dele são mais impressionantes ainda. Porque o Franco Cristaldo, além de estar jogando bem, além de estar desempenhando, além de estar ajudando os companheiros, além de estar fazendo gol, além de estar dando assistência, ele está se comprometendo com a partida. Algo que a torcida do Grêmio, uma boa parte, cobrava porque ele não fazia isso na temporada passada. Ele não corria, ele não era comprometido, ele se desligava da partida. Ele ontem teve que ser sacrificado porque o Mike foi expulso. Ele saiu no intervalo do jogo, mas ele ontem fez um primeiro tempo primoroso. Ele faz um golaço, uma chapada espetacular. Ele correu, ele se dedicou, ele deu passe, ele criou. Se o Cristaldo for o Cristaldo desses últimos 3 jogos no restante da temporada, ele fatalmente terá números ainda maiores na temporada passada. E os números dele na temporada passada foram gigantes. E eu repito, ele não teve o comprometimento dentro de campo que ele está tendo nesta temporada, nesses últimos 3 jogos, melhor dizendo. O que dizer deste trio? Deixa o like, um abraço, valeu. Fui!